Bom dia, irmãos, na gloriosa e doce paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos em uma manhã de bênção, manhã de vitória, pela graça de nosso Senhor Jesus. Eu, nesta manhã, quero aqui ler algumas coisas para vocês. Estou com a Bíblia aberta em Apocalipse capítulo 2, o qual queremos fazer menção do versículo 15. Assim tens também os que seguem a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Essa foi a expressão do Espírito aqui para a era de Éfeso. Agora, a história cogita algumas coisas, eu quero falar aqui rapidamente, nesta manhã, talvez essa reflexão tenha um pouquinho mais extenso do que o que costumamos fazer. Eu quero ler algumas coisas na mensagem era de Éfeso. A história diz que alguns, nós temos lá os 7 diáconos, me parece que foi de Atos capítulo 6, foram separados. E alguns dizem, embora não há nenhum dado que afirma definitivamente essa tese, que os nicolaítas, que a Bíblia falou em Apocalipse, vieram de lá, de Nicolau, que era um dos diáconos que foram elegidos lá, que depois se desviou do caminho, partindo para esse lado. Então, eu quero deixar com uma pergunta nessa reflexão sobre tudo que estamos vivenciando, vendo, no mundo eclesiástico, no mundo cristão. Na reflexão passada, falamos sobre o cristianismo sem a cruz. Ele é terrível. Ele não tem vida, não tem benefício, não trará nenhum resultado de crescimento espiritual. Cristianismo sem cruz. Eu quero deixar uma pergunta aqui. O que nós estamos vendo hoje, com raras exceções, é cristianismo ou nicolaísmo? Pois bem, agora, nós vamos observar que no decorrer de todo o tempo, como que o Espírito começou lá atrás, há muitos anos, e como o inimigo é sutil. Quem eram os nicolaítas? A Bíblia não fornece muita informação, você vai encontrar em duas passagens, está lá na carta a Éfeso, quando o Espírito diz que a era de Éfeso tinha isso a favor dela, que ela aborrecia o espírito nicolaítas, o nicolaitismo, e que também Deus odeia o nicolaitismo. E o que é, então, isso que nós queremos ver, o que é isso, o que é o nicolaitismo? E aí, então, surgiu a pergunta, nicolaíta ou nicolaísmo, ou cristianismo ou nicolaísmo? Pois bem, eu quero tomar aqui, nós vamos observar então e aprender aqui com a mensagem, a era de Éfeso. Então, nicolaítas não são, portanto, como muitos pensaram, ou pensam, como eu disse, alguns historiadores, que não eram seguidores de Nicolau, nem tampouco seguidores de Papai Noel. Isso não é nicolaitismo. Mas, diante de alguns acontecimentos, mas o nicolaísmo é partidário. Veja só, os partidários da ideia de uma hierarquia dominante dentro da igreja. Isso é nicolaítismo. Esta heresia tem influenciado o pensamento de muitos religiosos que pensam galgar degraus, olha o que temos visto,
na escada da fama, da fortuna, da popularidade, da soberba e da riqueza. Cristianismo ou nicolaísmo? Hoje estão vivendo o Evangelho ou eles querem viver do Evangelho? Por isso, irmãos, nós vamos observar essa demanda, essa disputa, brigam pelo poder. O profeta de Deus para esta era, ele pregou isso na mensagem à era de Éfeso. Essa briga por posição hoje nas igrejas, por liderança. Mas não deve ser assim na igreja de Jesus Cristo. Nós temos um legado em nossa nação, nosso país. Tivemos aí, saudosa memória, nosso pastor Joaquim Gonçalves Silva, um homem com a liderança, um homem nato, um dom de apostolado, estabelecedor. E nunca ele exerceu influência, nunca buscou isso. E outros que podemos citar aqui, peguei por referência. Agora eu quero deixar para vocês Marcos capítulo 10, 42, 44, onde a Bíblia diz, podemos ver isso claramente do seu ensino, que o grande é o que deve ser servo. O grande não é o que manda. Liderança não é mandar, é servir. Então, quando isso começou lá atrás, esse espírito que entrou sorrateiramente, depois se tornou uma doutrina, a sede de sangue crescia, diz o profeta no parágrafo 127. E dali então a falsa vinha, ela pressionava. Quando você vê alguém, quero que você grave isso definitivamente, você vê alguém defamando, tentando de uma maneira bem sorrateiramente, mas bem devagar, de uma forma muito subliminar, tentando isolar, difamar, criticar, tirar a autoridade do outro, é porque alguma coisa boa há naquela pessoa. Ninguém fala mal do outro se a pessoa não vale nada. Ninguém valoriza, ninguém perde tempo com quem não vale nada. Essa é a verdade. Se o diabo está preocupado com você, se a tua vida, o que você faz, a tua vida cotidiana incomoda o inimigo, é porque você tem algo valioso em você. Como podemos ver no texto que lemos, né? É evidente que este desejo, hoje nós podemos ver, hoje está aí em todos os lugares, o desejo de exercer sobre o povo poder. Isso disseminou entre muitos homens e lideranças hoje no mundo. Estou aqui generalizando as igrejas, que não pregam mais os 4 evangelhos, mas criaram um 5º evangelho para si. Essa é a verdade. Eles criaram um 5º evangelho. E quando tem que tomar decisões, precisam. Quando eles precisam, se o povo reivindicar algo, eles esquecem os 4 evangelhos e aplicam o 5º evangelho. E qual é o 5º evangelho? O 5º evangelho é o que eles escreveram. O 5º evangelho do homem. Então, movido pelo instinto carnal, às vezes, de domínio, pela soberba, pela torpe ganância, de posição, de ser, de liderar. Isso já vem lá de trás da igreja mãe. Esse espírito nunca morreu. Isso tem causado grandes danos hoje. Especialmente entre pastores. Que às vezes o profeta diz que é difícil Deus usar um homem e ele permanecer humilde. Ele já quer exercer influência, liderança. Então, diante dessa situação, tudo isso, o Apocalipse está dizendo, a doutrina dos nicolaítas, assim tens também
os que seguem a doutrina dos nicolaítas. O que eu aborreço, diz o Espírito. Então, aqui nesse parágrafo, você recorde que eu expus, parágrafo 130, que eu expus na era de Éfeso, que a palavra nicolaíta vem de duas palavras gregas, nico, significa conquistar os leigos. Esse espírito conquistador, ele não é um espírito apacentador, ele é um espírito conquistador, dominador, como que exerce autoridade sobre o povo, como se o povo fosse propriedade. O povo não é propriedade minha, eu sou um servo público. O povo não foi levantado por minha causa. O pastor é levantado por causa da igreja, e não a igreja por causa do pastor. Então, ele diz assim, olha, significa conquistar isso. Ora, por que isto é uma coisa terrível? É terrível porque Deus nunca colocou a sua igreja nas mãos de uma liderança eleita, qual muda com a mente política, aquilo que me é conveniente. Se é conveniente, eu faço. Ele tem deixado a sua igreja sob os cuidados de homens ordenados por Deus, cheios do Espírito, vivendo a palavra, que lidera o povo, alimentando-os com a palavra. A palavra é a nossa bússola, a palavra é o que nos dirige, a palavra é o que nos sustenta, a palavra é que nos ampara. Ele não separou o povo em classe, de modo que as massas fossem guiadas por um sacerdócio santo. É verdade que a liderança deve ser santa, mas igualmente deve ser santa toda a congregação. Além disso, não há nenhum lugar na palavra onde sacerdotes ou ministros ou tal mediador entre Deus e os homens. Nem existe um lugar onde eles sejam separados na adoração ao Senhor Deus. Senhor Deus quer que todos o amem e o sirvam juntamente. Um corpo, uma unidade. O que nós estamos vivenciando, vendo no mundo hoje, é cristianismo ou é nicolaísmo? Domínio, conquistar. Nicolaitismo destrói esses princípios e, em contraposição, separa os ministros do povo, faz dos líderes senhores sobre o povo, ao invés de servo do povo, senhor do povo. O povo vira propriedade das pessoas, dos pastores, dos homens que têm influência, né? Agora, eu quero te chamar a atenção para duas palavras que o profeta vai dizer aqui e eu termino a minha reflexão. Essa doutrina verdadeiramente começou com uma obra na primeira era. Parece que o problema estava em duas palavras, ancião e presbítero. Supervisores, bispos, embora a Escritura mostre que havia vários anciãos em cada igreja. Alguns começaram, entre eles Inácio, ensinar a ideia de que o bispo era um com preeminência ou autoridade e controle sobre os anciãos. Observe, ora, a verdade da matéria é que a palavra ancião significa quem a pessoa é, enquanto que a palavra bispo significa o ofício da mesma pessoa. Então eu vejo isso, alguém dizer o bispo, sem nenhum conhecimento, pessoas pobres de espírito, pobres de conhecimento, pobres de entendimento. Porque bispo é o ofício do homem, ancião é o que o homem é, bispo é o ofício do homem. Então observe isso. Ele é um ancião porque ele não é porque ele seja eleito ou ordenado, mas porque ele não é um neófito. Ele tem uma experiência cristã. Por isso ele é ancião. Pessoa, bispo é o ofício. Mas não, os bispos
não se prenderam às epístolas de Paulo, mas ao invés disso, vão aos registros de Paulo no tempo em que ele chamou os anciãos da igreja de Éfeso, Mileto, em Atos dos Apóstolos, capítulo 20. Você pode ler isso aí. Observe isso, irmãos. Eles são chamados de bispos. Tudo bem? Eles se prenderam a isso. Agora, nós vamos observar algo aqui e que o profeta vai dizer. Eram supervisores, anciãos locais, com capacidade oficial somente sobre suas próprias igrejas. Eles separaram isso. O ancião é aquele que tem uma igreja e ele tem autoridade sobre a sua igreja local. E então, tal conceito não era nem escriturístico, nem histórico. Porém, até mesmo um homem como da estrutura de Policarpo inclinou-se em direção a tal organização. Assim, aquilo que começaram como uma obra na primeira era da igreja, agora se tornou uma doutrina, literalmente falando. E assim é hoje. Assim é hoje. Os bispos, entre aspas, reivindicaram ainda o poder de controlar homens e lidar com eles, como desejam, colocando-os aonde bem entende no ministério. Isto nega a liderança do Espírito Santo, que disse: apartai-me, Paulo e a Barnabé. A voz do povo não tem mais direito. Eles, como bispo, eles fazem isso. E olha aqui, deixa eu contar aqui o que o profeta vai dizer aqui. Qualquer entre vós que quiser ser primeiro, seja o vosso servo. Bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 25. Porém, não queira ser chamado assim. A fim de esclarecer melhor isto, agora, portanto, deixe-me explicar o nicolaítismo do seguinte modo. Você recorda que em Apocalipse capítulo 13, versículo 3, e vi a sua cabeça que foi ferida e tal, e aí ele vai falando ali, e aí nós vamos chegar no 32. O que é então isso? O que isso tem causado? Aquilo que Deus odeia. Ora, é uma história muito bem conhecida. O fato de que quando este erro introduziu-se na igreja, homens começaram a disputar o ofício de bispo, resultando que esta posição ficou sendo dada aos homens mais educados, materialmente falando, homens progressistas, de mentalidade política. Isso destrói, diz o profeta, isso corrói o companheirismo. Por isso eu disse, cristianismo ou nicolaísmo, que é domínio sobre o povo. Dominar a propriedade de Deus é nicolaísmo. Propriedade de Deus, ele cuida dela. O conhecimento e o programa humano, quando fizeram isso, o conhecimento e o programa humano começaram a tomar lugar da divina sabedoria e o Espírito Santo não controlava mais. Isto era verdadeiramente um mal trágico, porque os bispos começaram a sustentar que não era mais necessário um evidente caráter cristão para ministrar a palavra e os ritos na igreja. Não precisa ter caráter, não precisa ter santidade, não precisa ter pudor, não precisa nada disso. Se ministrar ceia, então o bispo chega ali e aprova aquilo, uma opção diante de Deus. Os ritos seriam as ceias, coisas da igreja, porque eram elementos e a cerimônia que tinha valor, e não importa a vida desse homem. Ele diz que precisa ser santo. E aí ele conclui dizendo que isto abriu caminho a homens maus, sedutores, para apacentarem o rebanho de Deus. Quem que abriu? O homem, com sua astúcia, com a sede de domínio, de desejo. Portanto, a liderança da igreja é o Espírito Santo. O Espírito Santo no ancião local, que é a experiência, e o ofício dele, que é o bispado da igreja, é isso que traz a bênção para a
a igreja. No 33 ele termina com a doutrina de fabricação humana, de elevação dos bispos a uma posição contrária às Escrituras. O passo seguinte era dispor os títulos e a seguir em uma hierarquia da igreja. A autoridade máxima da igreja, humanamente falando, é o pastor, mas o Espírito Santo que vai dirigir. O cristianismo é doçura, o cristianismo é lisura. E às vezes pregamos para a igreja deveres. E quantos homens são gigantes no púlpito para pregar o dever da igreja, o que a igreja deve fazer, o que a igreja deve ser. Porém, eles são covardes, profanam a palavra, pisam na Escritura e não cuida, não zela pelas almas das pessoas, destrói e fazem horrores, está dizendo aqui na mensagem. E Deus disse: eu abomino isso. A palavra você vai encontrar poucas vezes Deus dizendo que odeia. Ele disse assim: eu odeio a obra dos nicolaítas, porque eles são conquistadores e não apacentadores. Isso não é cristianismo. Cristianismo é apacentar. Quando Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro disse: eu te amo, Senhor. Ele perguntou a segunda vez: me amas, Pedro? Sim, Senhor, eu te amo. O Senhor sabe que eu te amo. A terceira vez, ele não disse: então conquista o meu povo. Ele disse assim: então apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Se você me ama, apacenta. Porque assim como você me ama, você vai apacentar com carinho, com amor, com respeito, com dignidade, respeitando os deveres e os direitos das pessoas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde e que possamos viver um cristianismo e abominarmos o nicolaísmo, que Deus também abomina. Um abraço e até uma próxima.